Agora, nós vamos calcular quanto de areia, quanto de brita e quanto de cimento nós vamos usar em um baldrame como esse, de 1.350 litros. Em 1.350, a gente já fez o cálculo aqui, deu 1.350 litros. Então, desses 1.350 litros, quanto saco de cimento, quantas latas de areia, ou metro de areia, ou lata de brita, ou metro de brita nós vamos utilizar nesse baldrame? Bom, isso vai depender do traço. Nesse caso aqui, o engenheiro nos trouxe esse traço aqui 2 por 1, ou seja, dois carros de mão de areia, 2 carros de mão de brita e para um saco de areia. Então, na nossa região aqui, eles usam muito esse traço 2 por 1 para baldrame. Então, nesse caso aqui está sendo usado esse traço 2 por 1. O que é isso? Esse traço 2 por 1, aqui na nossa região, se a gente for converter para uma só unidade de medida, vamos colocar para latas. Então, isso quer dizer um saco de cimento, 2 carros de mão de areia e 2 carros de mão de brita. Vamos converter todos para lata, que é onde fica mais fácil. Um saco de cimento para a gente transformar para lata, vai dar 2 latas de cimento, ou 2 baldes de 18 litros, porque o saco de cimento ele dá aproximadamente 18 litros. Então, o saco de cimento ele dá aproximadamente 36 litros. Então, 2 latas de 18 litros, ou 2 baldes de 18 litros. Então, transformou esse saco de cimento em 2 latas de 18 litros. 2 carros de mão de areia. Um carro de mão de areia são 3 latas de areia, aproximadamente. Então, se um carro de mão são 3 latas, 2 carros de mão vão ser 6 latas de areia. Brita, a mesma coisa. 2 carros de mão de brita. Um carro de mão de brita dá aproximadamente 3 latas. 3 latas. Então, 2 carros de mão de brita, 6 latas de brita. Então, transformando tudo em lata, vai ser 2 latas, num traço vai ter 2 latas de cimento, 6 latas de areia e 6 latas de brita. Pronto. A gente transformou todos em uma unidade de medida. Então vamos colocar aqui. Para ficar mais claro aqui, está muito. 2 latas de cimento, 6 latas de areia e 6 latas de brita. Pronto. Está aqui. No caso, se a gente somar as latas ou as partes, porque é como se fosse 2 partes de cimento, 6 partes de areia e 6 partes de brita. Se a gente somar todas essas partes aqui, ou toda essa lata num traço, ele vai ter 2 latas, mais 6 latas, mais 6 latas. Ou seja, que 12 mais 2, são, no caso aqui, o total são 14 latas. Então, nesse traço aqui tem 14 latas. Pronto, a gente vai trabalhar com lata. Como a gente mediu aqui, esse traço dá 1.350 litros. Se a gente dividir 1.350 litros por 14, dá 96. 1.350 litros. São por 14 partes. Então, vai dar 96,43 litros. Observe que aqui nós temos aqui, ó. Vai ser quantas partes de cimento? 2. Nós dividimos por 14, deu 96,43. Então, se uma parte é esse aqui, ó, 96,43. Só que são 2 partes aqui de cimento. Ó. Então, nós multiplicamos o 96,46. Aqui está aproximadamente 43. O 96,42 por 2, que dá 192 litros. Então, de cimento vai dar 192 litros de cimento. Areia são quantas partes? Nós dividimos por 14, deu 96. Só que são quantas partes de areia, quantas de brita? De areia vai ser quanto? 6. Então, 6 vezes 96,42, que dá 578,52 litros. E brita, a mesma coisa. Nós dividimos por 14, deu 96,43. Só que são quantas partes de brita? 6. Então, 6,96,43. Então, 578 litros, 52. Pronto. O que é isso aqui, essa parte aqui, litro de cimento? É melhor nós transformarmos para saco de cimento, né? Um saco de cimento são aproximadamente 36 litros. Então, nós dividimos esse número aqui por 36, que dá aproximadamente 5,36 sacos. Nós compramos logo 6 sacos. Então, vai ser 6 sacos de cimento, 578 litros de areia, 578 litros de cimento. Então, mais do meio metro, porque um meio metro dá 500 litros, aqui dá 578. E aqui é só, então a gente compra sobrando, você vai comprar mais ou menos 600 litros, passando 100 litros do meio metro. Então aqui tem 600 litros de aproximadamente 600 litros de areia e 600 litros de areia, 600 litros de areia e 600 litros de brita. Pronto, se você quiser converter isso aqui em dinheiro, é só multiplicar. Os 0,6 de areia, 600 litros de areia, aproximadamente passando de meio metro de areia e meio metro de brita.